Olá a todos, sejam bem-vindos ao Descobertas. Eu sou o Bruno Monteiro, desde criança que vejo, sinto e ouço pessoas que partilham. O Descobertas é um podcast inteiramente dedicado ao desenvolvimento espiritual, ao amor e autoconhecimento. Aqui irão ouvir sessões espíritas na íntegra, conversas com terapeutas e muita partilha. Caso gostem, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Descobertas. Hoje tenho aqui the one and only Diana Machado, terapeuta de vidas passadas, para quem não a conhece, a minha partner in crime em outros projetos, como a Fé Espiritual. Mas hoje estamos aqui a falar não de vidas passadas, mas sim sobre psicologia. Porque visto que a Diana, a base dela é a psicologia, eu sempre achei muito interessante que eu sempre senti que a espiritualidade e a psicologia caminham de lado a lado, em vários aspectos. Então hoje decidi trazer a Diana aqui para ela falar, não como terapeuta, mas sim como a psicologia em si. Como é que tu estás? Estou ótima e muito honrada por este convite. Tens pensado logo em mim para falar de saúde mental. Adoro. Grata. Não, mas porque é muito essencial isto. Esta ideia surgiu porque recentemente eu partilhei nas redes sociais uma história de uma senhora com quem eu privei quando eu estava a desenvolver as minhas capacidades. Portanto, quando eu estava no Spiritual Circle. Num breve resumo, caso tu não tenhas estado atento, ou caso não tenhas assistido, o que aconteceu foi, eu contei a história de uma senhora que ela estava lá no grupo, só que ela basicamente vivia muito sozinha e ela sentia-se muito mal. Então ela começou a contar que ela foi muito abusada, que sofreu disto e que sofreu daquilo, e para de alguma forma atrair pessoas para perto dela, porque era uma pessoa muito carente. E depois, essa carência e esse problema todo afetou a canalização ao ponto que, quando ela entregava mensagens, ninguém conseguia perceber nada, porque não fazia sentido, ok? A minha questão é, até que ponto é que uma coisa afeta a outra? Portanto, porque tu, para trabalhares com isto e lidares com a espiritualidade em si, quer seja o teu ramo, ahm, tens de ter um bom, de alguma forma, uma boa estrutura psicológica, uma boa estrutura mental, uma boa higiene mental, passa a expressão. E o facto de tu, por exemplo, seres terapeuta de vidas passadas, uma das coisas boas é que tu roças muito isso, tu juntas muitas duas. Como é que, como é que as coisas aconteceram? Portanto, porque não é muitas vezes, não é fácil tu estás a fazer uma regressão, uma viagem, e estás a ver algo, e portanto é entender que, ok, isto sou eu, mas já não sou eu. Entendes isto? Portanto, como é que tudo aconteceu? Portanto, fala. Uhum. Olha, e até me vem já à ideia uma questão importante também, mesmo quando eu não sou psicóloga clínica, sou psicóloga social, mas mesmo um psicólogo que dê consultas, não é, clínicas, vai encontrar muitas das vezes pacientes que vão tocar ali em pontos que para esse psicólogo ou psicóloga também são sensíveis, não é? Então tem que haver, sem dúvida, esse equilíbrio emocional para que a pessoa consiga distanciar, ok, mas isto não é a minha história agora, não é? Agora estamos a falar da história de outra pessoa. E é difícil fazer o papel de terapeuta e, sobretudo, de psicólogo. Eu lembro-me quando nós fazíamos roleplays nas aulas, era muito difícil tu estares realmente ali em escuta ativa máxima e não estares a colocar também a tua história, ou a tua opinião, ou o teu julgamento, porque, não é? Tu tens logo aquela sensação de que precisas de falar também e precisas de. Ok, então é como se o psicólogo tem que ser empático, mas não tão empático. É isso? É Tem que isso? estar ali numa folha em branco, Ok. tem que estar ali em escuta ativa, nunca influenciando o caminho da pessoa, sabes? Portanto, enquanto terapeuta, tu não vais dizer vá por aqui. Não, tu vais dando opções. Será que a opção A lhe faz mais sentido? E se fosse a B? E a pessoa é que vai tendo que se alinhar, não é? Mesmo eu com as minhas clientes também nunca lhes digo vão por este caminho. É, olha, e se fosse por aqui? E este faz sentido? Exato, nós falámos, por exemplo, nós privámos, porque nós estamos sempre, todos os dias falamos, ahm, nós privámos recentemente sobre um caso de uma cliente, ou de uma paciente em comum que nós temos, que quando ela esteve comigo,
ah, quem veio falar disse que ela tinha que ajudar, que ela tinha que perdoar, que ela tinha isto. Mas o facto de eles dizerem para ajudar, de dizerem para perdoar, pá, não é assim tão lógico. Há quem Uhum, ache que o facto do avô, da avó, da mãe ou do pai, whatever, ou dos sogros aparecerem dizer: olha, Diana, tens que saltar. Tu só saltas se sentires que tens que o fazer. E hoje pode não fazer sentido, mas daqui a mais uhum. tarde, daqui a 3 anos, whatever, pô, já faz sentido. Então nós não podemos levar ser tão lógico nestas mensagens, porque a pessoa em questão está a passar por um processo difícil e Uhum. parece que dá-me muitas das vezes esta coisa de não, tens de perdoar, não, tens de ajudar, não, tens de não sei o quê, não está a permitir curar a dor que aí está. É legítimo caso não queiras ajudar, mas tu podes ajudar de uma forma em que seja confortável também para ti, ok? Por exemplo, Exatamente. imaginemos que hum, imagina que eu e tu nós não nos falamos. Estamos a ver este exemplo. Imagina que eu e tu não nos falamos. Não é saudável para nenhum de nós a gente se dar. Mas, no entanto, ou eu preciso de ajuda ou tu precisas de ajuda. Mas eu sei perfeitamente que, olha, ela está mal, mas olha, se eu der isto ao Paulo e o Paulo der a ela, pronto, eu estou a Uhum. ajudar É entregue. e está a fazer. Portanto, percebes? Eu acho que então a cena é essa. É essencial. De alguma forma, nós também conseguimos encontrar estas ferramentas. Agora, tu, como psicóloga social, portanto, como tens essa base, como é que é lidar também com a espiritualidade e com isto tudo, do que é que se passa, porque isto não é fácil. As pessoas, isto de uma forma até há pouco tempo era conotado como esquizofrenia e, portanto, toda uma Ah, doença, sim, 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 sim. toda uma doença mental, não é? Portanto, Exatamente. como é que é? Porque, no fundo, psicologia fala da alma e espiritualidade conecta com a alma e, portanto, há aqui muito conexão. Pronto, explica. Sim, e infelizmente a psicologia ainda nega, não é? Imensas coisas, até mesmo as constelações, não é? A psicologia está mesmo ali no seu. Enfim, ainda há uns bons anos nem sequer eram consideradas uma ciência e agora dificultam o caminho para outras áreas também tão importantes. Mas pronto, tudo certo. Ahm, Olha, vem-me à ideia um exemplo muito interessante para partilhares, que eu quando, há uns bons anos no mestrado, quando tive um ataque de pânico, se eu hoje analisar o que aconteceu, talvez não fosse propriamente um ataque de pânico, ou pelo menos não era só meu, sabes? E nós, como não estamos cientes destas questões, depois recebemos diagnósticos que, enfim, nos vão afunilar ali para uma caixinha. E eu estava a fazer um exame e de repente a minha mão começou assim, tipo, a escrever sem o meu controle. E eu pensei, não é? Pensei, olha, está-me a acontecer alguma coisa, estou a ter uma trombose qualquer, não é? Mas nós, se formos hoje a analisar com o conhecimento que eu tenho da espiritualidade, será que eu tinha, não é? Será que havia ali alguma coisa? Porque é que eu estava a escrever Mas sem estavas a ter fazer o quê? Um controle? exame? Estava. Olha, portanto, aqui temos Chatos, a não é? prova. Não, não, não. Chatos, Chatos. chatos nada, amiga. Tinhas alguém ali a ajudar-te a dar-te as respostas, filha. A cena é essa, portanto. Fiz a geneira, porque eu fugi, entreguei aquilo, comecei a suar, a suar, a suar, né? A pensar que estava a ter uma trombose, que ia morrer, como é que a minha mão escrevia sozinha. E saí dali a correr, pronto. Mas isto de facto, sabes que nós em psicologia há sempre muitas pessoas céticas. Eu lembro-me de ter colegas muito céticos e de se falar até, e do professor dar um exemplo de, ok, vocês atendem alguém e a pessoa diz-vos, a minha mãe faleceu, mas eu estive a falar com ela ontem. Ui, tu tinhas logo ali metade da turma a dizer, não, essa senhora tem que ser encaminhada, tem que ser medicada, tem que ser não sei o quê. E Pois, eu ali a tocaste aí pensar, num meu ponto, Deus, não tocaste é? num ponto Como muito importante, assim? uma medicada. Porque há muitas pessoas que estão a medicação. Eu conheço uma menina, agora tem a nossa idade, mas tudo bem. Conheço, posso dizer o nome, pronto, existe a Beatriz, que ela, durante muito tempo, ela via as auras das pessoas. Hum? Ok, ela via as auras. Mas, no entanto, ela depois começou, aparentemente, sempre que falava nisto, percebeu que as pessoas também não viam. Então ela começou, tipo, a reprimir isso. Ao ponto que depois, sinto que, pelo que eu percebi na história, teve que dar medicação, então ela tentar sempre tomar aquela Uhum. medicação. Portanto, a medicação não veio ajudar, não é? Pois, não, nestes casos não faz sentido nenhum que se medique a pessoa, não é? Até porque quando é realmente uma mediunidade até mais descontrolada, não é? Que a pessoa não sabe lidar, aquilo não vai deixar de existir. Mas sabes que isto muitas das vezes é uma escolha também da pessoa. A doutora Glaucia Lima,
que é a diretora da ala de psiquiatria num centro hospitalar, acho que é Barreiro Montijo, ou o que é. Ela é espírita também, então eu já encaminhei muitas pessoas para ela, porque ela é a pessoa ideal para te dizer, olha, isto é mediunidade, olha, não, isto é esquizofrenia, vamos medicar, não é? Mas ela relata uma das situações em que a senhora disse que preferia levar aquilo como uma doença mental e queria ser medicada. Portanto, não é? Uma recusa imensa do mundo espiritual, uma recusa imensa das vozes, de tudo, da espiritualidade. Não, eu quero ser medicada. Mas há aqui uma coisa, se tu tens realmente uma mediunidade, não é? Em descontrolo, tu vais ser medicada e isso não vai fazer grande coisa. As vozes, as presenças, tudo isso, portanto, a medicação não te vai privar da mediunidade. Agora, se tudo se apagar, ok, Então, não é? Aí já estávamos realmente perante outra coisa, mas muito dificilmente tu vais deixar de ter sensações de presenças, contactos e afins. Sabes que... pois, até Diz. como é que uma pessoa consegue fazer a diferença e entender que é uma mediunidade ou é uma esquizofrenia? Para já, há a questão da consciência. A partir do momento em que tu te começas a questionar, não é? Às vezes tenho clientes que me dizem, Diana, aí eu vi um vulto, ou vi alguém, ou ouvi vozes, e eu não sei, tive uma senhora até que me perguntou se aquilo não seria depressão pós-parto. E então começa a ter alucinações. E eu, olha, calma. A partir do momento Estão a em que tu misturar várias estás... coisas já. Exato. A partir do momento em que tu estás a questionar e tens a consciência de que não é usual ou não é assim tão normal ver vultos e ouvir vozes e tudo mais, normal, como quem diz, não é normal a nível do que nós aprendemos, não é? Pronto. A partir do momento em que tu começas a questionar, nós aqui já conseguimos pelo menos perceber que não é uma esquizofrenia mesmo, percebes? Porque, enfim, tu não vais ter, se tu tiveres mesmo uma psicose, crises psicóticas, tu não vais questionar aquilo. Aquilo é a realidade e ponto final. E quem não acreditar que se dane. Olha, um caso muito interessante que uma professora minha nos fez refletir sobre isto, e eu nunca mais me esqueci disto, achei maravilhoso. Ela diz que tinha um paciente que vivia para ele, não é? Na ótica dele, ele vivia num castelo com duques e duquesas. E ele, mesmo quando estava ao telefone com ela, para marcações, para ela ver como é que ele estava, ele parava para cumprimentar os duques e as duquesas que passavam. E ela disse-nos assim: então, este homem vive sozinho, não tem ninguém, vive numa casa completamente banal, até meio pobrezita. Quem é que vos dá o direito de medicar este homem para que tudo isto desapareça? Se ele não está a prejudicar ninguém, está dentro desta, não é, desta psicose, mas de forma até saudável. Isto Tá? é até um boom na minha cabeça, não é? É muito interessante, mas isto para te dizer que este homem, ai, de quem lhe perguntasse se estavam realmente lá duques e duquesas, o homem se calhar ia achar que tu é que estavas maluco porque não estavas a ver os duques e as Exatamente, duquesas, claramente, claramente. não é? Então, quando é uma mediunidade, tu próprio é que vais questionar sobre isso, sabes? Epá, espera lá, eu se calhar estou meio maluca, não O é? que eu Então agora vi. eu ouvi alguma coisa, mas estou doida, agora é que Yeah. fui, né? Pronto, então é começar com essa distinção entre aquilo que é a tua consciência. Aliás, se tu tiveres mesmo uma esquizofrenia, tu nem vais, pronto, Nem vais isso notar, não coloca não em vais notar a causa, diferença. não faz sentido, Não. sim. Porque vai ser uma, mas eu sinto que, por exemplo, tenho um caso muito perto de esquizofrenia, que eu sinto que é uma pessoa espiritualizada, mas no entanto foi por um caminho, Uhum, que já está tipo sem retorno, passa a expressão. Porque sempre foi uma pessoa conflituosa, uhum, então logo ao ser conflituosa só estás a baixar a frequência, baixar a vibração. uhum, Chega ali uma altura em que começa-me a dizer que hum, só está a ouvir pessoas e tudo o que ouve é a dizer que ela não presta, que ela é isto, que ela é aquilo, que ela tem de morrer e não sei o quê. E eu, ok, isso aí é uma doença mental. Porque não estou aqui a dizer que é tudo simpático, ok? Ou então, pá, por exemplo, eu também muitas das vezes, eu de vez em quando ouço assim alguém a dizer do tipo, e se a gente lhe batesse? E se a gente não sei o quê? Que é tipo os intrusivos.
pensamentos Yeah. intrusivos. Mas também isso também pode estar a roçar muito tipo de espécie obsessora, ou um bocado assim qualquer, portanto, faz parte do trabalho. É o pó que fica. Tu quando limpas o armário com o espanador, portanto o armário fica limpo, mas o espanador fica cheio de pó, portanto, E o que eu percebo é todas as vozes que ela ouvia eram más, coisas más, tudo mal, Uhum. é pôr a tua integridade física e a tua saúde em causa. Ora que o que eu percebo é, para ela, tornou-se a realidade. Portanto, do dia para a Uhum. noite, aquilo começou a acontecer, do dia para a noite, a polícia toda anda atrás de ti, do dia para a noite, tu és não sei o quê. Entendes? Uhum. Quando, na espiritualidade, tu vês uma coisinha e tu nem sequer reparas. Mas, pá, e só a 10ª vez em que o vulto está a passar, tu... Espera aí, será? Olha, Não, se viste? calhar foi, pois, sim. Viste? Não, E também não começamos a vi. racionalizar, não é? Exato. Isto deve ter sido não sei o quê, isto foi a sombra do estouro do mais não sei o quê da Tal e luz. qual, tal e qual. Mas Sim, é, sim. Não, nós tentamos muito eu isso. também estava assim É, quando eu sim. estava nos Açores, eu estava sentado e quando vi as sombrinhas, eu fiquei, não, não é. Não é, não, 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 não é, porque deve ser tipo ao carro, reflexo de luz. Estás a ver? A questionar. Para nem Mas sequer. sabes que isso aconteceu-me há pouco tempo. Eu estava a deitar o Léo e já estava mesmo deitada com ele. Os torres estão para baixo, não é? Para estar tudo escuro, para ele dormir. E eu vejo mesmo nitidamente, como se fosse uma silhueta de alguém, branco, Tal e qual. sentado na À noite. poltrona. À À noite. noite, Agora vais. branco mesmo. Porquê E eu branco? sentei-me na cama e fiquei a olhar e a pensar para mim: não, espera. Sabes, sentei-me a olhar diretamente para aquilo que estava ali à minha Yeah. frente e mesmo assim a questionar na minha cabeça de não, espera, isto E era que uma coisa translúcida, é uma névoa branca é translúcida. mesmo a silhueta de alguém Sim, ali, sim, sim, sim. E não é? porquê branco? A coisa gira é esta. Porque sempre aprendi que eles querem ser vistos. Ok, se eles não querem ser vistos, eles não apareciam. Então Então, está ali mais tipo luz. rapidamente, exatamente, mais rapidamente, durante o dia, o que é que tu reparas? Qual é que é o contraste? Quando está a luz, não vai aparecer branco, não é? Vai aparecer escuro. Ok? Então, tu, durante tipo o dia, mais rapidamente vês uma sombrinha escura. De noite, podes ver mais sombrinhas brancas, por exemplo. Aqui em casa, ora acontece isso também, ora muitas das vezes o vejo é tipo assim a passar tipo à noite, as sombrinhas escuras, e depois eu fico a pensar, ok, é agora que nos estão a assaltar a casa. Sim, porque eu mesmo fazendo isto, eu ainda Igual! Eu tenho logo medo é que me estejam a assaltar a assaltar a casa. casa. Yeah. Ainda no outro dia estava eu na cozinha muito descansadinha e passa alguém, mas eu aí tive, não era bem silhueta, porque, ou seja, eu percebi claramente as pernas, que era um homem, e passa no meu hall de entrada. E eu tive uns segundos em modo freeze, sabes? Quando entramos naquela cena de, ok, fugir, ficar assim estanque, portanto em modo meio pânico durante uns segundos, a Uhum. pensar quem é que está aqui em casa? Mas não era quem de espírito, era quem de, Quem é né? que é o Tipo, indivíduo que decidiu arrombar o meu castelo? sério, mas é isso. Ou seja, isto faz com que nós, claramente, a não ser que nós estejamos aqui numa realidade, não é? E realmente temos uma Claro. psicose e a gente não sabe. Mas, a partir de, obviamente, isto faz com que nós não tenhamos uma doença mental, mas sim, como vamos questionando a nossa realidade, nós estamos com. Então, e tu, por exemplo, hum, dado o facto de fazeres o que fazes, porque tu acompanhas pessoas a verem coisas não muito boas. Hum? Sabes que uma das coisas que ahm, recentemente eu assumi publicamente, que ahm, vejo coisas que muitas vezes não são boas. Hum. Ok, eles já me disseram que familiares meus vão morrer em breve. Uhum. Já me disseram que a cliente ou o cliente vai partir. Mas acima de tudo, já em meditações, eu já vi crianças a morrerem afogadas. Ok. Em meditações guiadas, ok? Uhum. Mas aquilo não tinha nada a ver com meditação. É como Uhum. se tu estás numa floresta, não sei o quê. Não, não, Bruno não está numa floresta nenhuma. Bruno, estou num lago onde eu vejo pessoas de época, tipo, e o miúdo a correr para a água, eu vejo o miúdo a afogar-se, eu estou parado, porque não consigo lá ir. Então é aí que eu ouço uma voz a dizer que hum, tu não consegues lá ir
porque não é a tua função de o fazer. Uhum. Entendes? E depois é o facto de que eu não posso ter o controle de tudo, eu não posso salvar as pessoas. E não está no meu controle. E a intenção é isso. Portanto, eu consegui ouvir esta voz de alguma forma e consegui arranjar esta ferramenta que é tudo o que eu estou a ver, é informação ou whatever, não me traumatiza porque é-me dada de uma forma que não me traumatiza, não é uma coisa gore, não é uma coisa tipo grotesca, mas é de feito do tipo que tudo o que o Bruno consegue ver, ele consegue processar, mas também é o facto de que tudo o que acontecer, ele não tem controle, ele não consegue tipo intervir. Ok? Porque eu acho que aí tira-te já o senso de responsabilidade e eu tenho que salvar, eu tenho que fazer com o outro. Tu, que também acompanhas muitas pessoas nestes processos, quais é que são as ferramentas que de alguma forma são essenciais para a pessoa também perceber isto e perceber tipo conciliidade disto com isto e com o que vê de uma forma saudável? Olha, para já nós não vamos aceder a nada que seja tão avassalador que a pessoa fique aqui, pronto, não é? Pior do que estava. Isso não acontece, até porque o nosso inconsciente vai nos proteger e há até a questão de quem tem dupla personalidade, por exemplo, não é? Teve um trauma tão grande e tão grotesco que o inconsciente tem que se fragmentar para que seja possível lidar com o trauma. Eu acho isto fascinante, na verdade, não é? Dentro da O nossa mente. cérebro é algo maravilhoso, só que Meu Deus. só que infelizmente, mas isso vai mudar. É o único órgão em que tu, para ser analisado, a pessoa tem que morrer. Mas isso em breve vai mudar, portanto, em breve já se vai começar a. Só conhecemos acho que só Não, conhecemos hoje em dia tipo 11% ou o que é do funcionamento do nosso cérebro. Impressionante. E então nós não vamos aceder a nada que nos dificulte mais a jornada. Tanto que há pessoas que não vêm, chegam lá atrás, não têm acesso à origem da fobia, da insegurança, ou seja, porque não estão preparadas para ver, está tudo certo. Algo importante é literalmente, e isto é a coisa mais simples, é observar, deixar-se guiar e depois deixar integrar. Eu tenho pessoas que têm muita sede de, ok, agora o que é que eu faço? Eu vi esta vida passada e agora é preciso fazer o quê? É preciso não sei... Calma. É preciso deixar o inconsciente integrar a informação que foi vista. Nós estamos sempre nesta correria. Nós temos uma vida inteira para vir evoluir, curar, trabalhar. E a gente quer tudo para ontem, não é? E então, sem dúvida que esta questão da autoobservação, como é que a pessoa se sente depois, o que é que vai mudando, deixar integrar-se. Escrever sentimentos, sensações, como é que aconteceu, o que é que viu. Mas sabes que há muitas pessoas que percebem que realmente é simplesmente deixar integrar, que não precisam de fazer nada em concreto. Eu acho isso maravilhoso. Tenho sempre algumas clientes que ficam muito, não é? E agora faço o quê? Não é? Pronto. exato. Mas é Tem tão aquela simples coisa de quanto que, não, isto. tenho que fazer algo que é para andar para cima, e pronto, isto tem que ser resolvido. Andamos nesta correria. O que é preciso fazer agora para evoluir? Rápido, o próximo passo. E a gente às vezes precisa é mesmo de parar e integrar a informação. E integrar é às vezes não fazer nada. Nós vamos olha, quando vamos acolher a criança interior, em processo de hipnose clínica, há uma parte e tudo onde eu costumo dizer, às vezes basta observar aquela criança ali, olhar para ela, sabes? Nós não nos permitimos ter tempo para isto, para nos observar, para olhar. Sabes como é que se para um ataque de pânico? Quando tu te começas a observar. Assim que Tal e tu qual. começas a ter as sensações, tu começas logo. Ai, espera lá, estou com falta de ar. Ok. Olha, estou a suar das mãos. Tu assim que começas com esta autoanálise, aquilo já não vai ter a mesma Yeah. intensidade. E muitas das vezes para mesmo e tu já não tens sequer o ataque de pânico. Às vezes é tão simples quanto isto, malta. A higiene emocional passa muito por isto. Observação. Yeah. O que é muito maravilhoso o que estás a dizer. O quão simples é. Exato. Mas depois também é o facto de que, quando foi comigo, eu tive a sorte de uma grande amiga minha ter vindo falar comigo sobre o que fazia. Porque isto é o seguinte: ela a Filipa, ela é enfermeira, e durante muito tempo ela foi enfermeira na psiquiatria. Então, quando eu mudei para os Açores, para São Miguel, eu pá, adoro-a, pronto, a gente já se conhece há mais de 10 anos. A questão foi,
cada vez que nós falámos ao telefone, eu sentia que eu estava a falar com a Filipa, minha amiga, mas eu estava a falar com a Filipa, pessoa que trabalha no hospital, que trabalhou muito tempo na psiquiatria, então vamos a ver até que ponto é que isto não é problemático. Porque ela também era uma pessoa cética. E no Uhum, momento em que eu começo a assumir isto, começo a falar disto e começo, tipo, a explorar isto que estou a explorar, ela própria diz, Bruno, tu não tens com que te preocupar, porque tu estás mais calmo do que alguma vez estiveste. Estás super consciente. Tu deixaste de fumar. Portanto, não está nada de mal. Apenas, tipo, tu estás super tranquilo com o que estás a receber e tipo, estás a conseguir lidar muito bem com isso de uma forma saudável. Portanto, está tudo ok. Eu tive a sorte de ter uma flipa, entendes? Só que nem uhum, toda a gente tem a sorte de ter uma flipa. Então a sem minha questão dúvida. agora é, como é que as pessoas conseguem fazer isto? Como é que conseguem entender que, ok, isto não é problemático, ou então, se calhar, eu devo ir à procura de ajuda? Porque eu sei perfeitamente que é uma sorte, encontrar um bom terapeuta que consiga agarrar Uhum, em ti. Porque a minha mãe, por exemplo, ela também não desenvolve a espiritualidade dela, e é uma pessoa muito depressiva, e ela diz, já me chegou a revelar que, a partilhar comigo, que já foi a consultas com terapeutas e com psiquiatras, onde tu pagas, e portanto a pessoa evidencia, portanto, tu pagas, portanto, é do teu bolso está a sair, mas tu não sentes que aquilo está a acrescentar em nada, porque ela diz, uhum, eu chegava lá, eu pagava quase 100 euros, e ele estava a uhum. ressonar, ele dormia. E isso, tipo, está a denegrir, entendes? Imagina que aquela é a única altura em que na vida da pessoa, a pessoa abriu a brecha da porta para, ok, vou tratar disto. E encontra logo aquela pessoa, entendes? Agora, a minha questão é, eu tive uma sorte de ter uma flipa. E para além de ter a flipa, tenho-te a ti e tenho tantas outras pessoas, mas tu és a minha Dianinha, claramente. A minha questão é, como é que as pessoas conseguem arranjar aqui maneiras saudáveis de conseguir lidar com isto? Olha, eu diria que primeiro conhecimento é poder. E nós, a partir do momento em que começamos a conhecer mais do mundo espiritual, a ler mesmo, sabes? Leiam. Sei lá, eu agora ia dizer, vejam vídeos no YouTube, sei lá, já ia começar por aqui, mas a sério, leiam sobre espiritualidade, Dolores Cannon tem livros maravilhosos, Dr. Brian Weiss, o Chico Xavier, Tal e etc. qual, sim. Quanto mais nós vamos absorvendo conhecimento, mais nós vamos pensando, ok, é isto que me acontece, e olha, é isto também, afinal eu não sou maluca, realmente as pessoas, olha, isto existe mesmo, pronto. Percebam se têm esta consciência sempre muito bem delineada, não é? Portanto, se não há episódios que vocês sintam que está mesmo completamente fora do vosso controle, não é? Porque às vezes há situações que são muito duras para vocês lidarem sozinhos e devem, sem dúvida, pedir ajuda. O pedir ajuda, a doutora Gláucia Lima é assim aquele nome que me vem sempre muito mais ao de cima porque consegue conjugar, não é? É psiquiatra e é espírita. Mas sem dúvida que há também já hoje em dia psicólogos que estão muito orientados para esta questão espiritual. Eu diria para vocês até quando pedem ajuda, terem isso em conta antes. Ou seja, vão marcar com um profissional, não é? Com um psicólogo, querem uma avaliação, com um psiquiatra, tentem perceber primeiro, sem pudor nenhum, se aquela pessoa está ou não aberta à espiritualidade, porque eu até conheço psicólogos que, embora não sejam crentes, estão abertos a esta questão de, ok, eu respeito que para alguém exista vidas passadas e isso não vai ser uma barreira ou vocês não vão ser diagnosticados com uma esquizofrenia por causa disso. Eu afastei-me de uma pessoa, de um amigo, durante muitos anos, porque no momento em que ele ahm, começou a trabalhar como psicólogo clínico, ahm, criou-se toda uma persona Uhum, extremista nele, em uhum, que péssimo. isto não é verdade, isto nada disso é Uhum, verdade, só estás a fazer isto porque és uma pessoa influenciadora, e uma pessoa influenciada, e que não sei o quê, que não sei o que mais, uma pessoa carente, blá, 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 blá. Ahm, e dá-me pena. Eu sei uhum, perfeitamente que, da mesma forma como nós atraímos os terapeutas corretos para nós, mesmo que sejam maus, fomos nós que os atraímos e nós precisamos daquilo para o nosso próprio caminho da frente, portanto, ou para melhorar ou para piorar, pois nós precisávamos daquilo. Infelizmente sei que
há pessoas que precisam destes extremistas para que de alguma forma consigam acordar. Mas tenho sempre pena. Muito difícil, sim. Eu, para mim, também tenho muita dificuldade com profissionais de saúde que são extremamente fechados, muito extremistas. Acho que é mesmo uma pena e é muito perigoso. Digo-vos já, é muito perigoso mesmo. E medica-se pessoas e há diagnósticos errados aos milhares e é mesmo muito perigoso. É isso que tenho a dizer. Sim. E parece que o medicar não é o mais correto, mas é o mais rápido, é o mais fácil. Sim, e quero só dizer aqui que, obviamente, em muitas situações é importante, está bem? Em casos de depressão profunda, ou seja, a pessoa precisa mesmo ali de equilibrar os neurotransmissores. Portanto, há situações em que a medicação é importante, mas isso é uma questão que vocês também devem Sim. autoavaliar e perceber se faz sentido ou não. Tenho muitas pessoas que já tomaram medicação e sentiram-se piores ainda do que antes. Então, aqui Exato. também é uma dica de que, ok, se calhar não é por aquele caminho, se calhar há aqui outras coisas que eu tenho que explorar. É sempre autoanálise, É sempre. isso. E um caso é um caso. E eu sinto que eu posso estar muito errado no que eu vou dizer agora, mas nem toda a gente deve ou precisa de medicação, Uhum. mas é aquela coisa, a medicação só por si não é a resolução de problema algum, apenas ajuda-te a conseguires tratar das coisas Uhum. rapidamente. Por Sim. exemplo, é como se tu tens uma depressão, por exemplo, e consegues de uma forma ahm, arranjar ferramentas que consigam melhorar isso, ao ponto que tu próprio vais conseguindo, com a ajuda daqui, da colar, whatever, Uhum. vais conseguindo controlar E à até. tona, Exatamente, sim. ok? Ou então tens outra coisa, tens outro cenário que é, tu estás numa depressão, tomas os antidepressivos, no entanto, não fazes nada. Olha, tu ao não fazer aquilo não vai fazer nada. Pois, Não- e isso aí já é manter-se na zona de conforto, exatamente. que curiosamente o desconforto torna-se a nossa zona de conforto. Yeah. Eu sei É que muito parece curioso. surreal e há muitas pessoas que levam a mal quando, não é? Quando isto se diz, mas é uma realidade, é um ponto Yeah. assente. O desconforto por vezes torna-se aquilo que é confortável para nós, por muito estranho que Exatamente. isto possa parecer. Portanto, Exatamente. é mesmo romper com isso, sim. Bem, Diana, muito obrigado por teres vindo cá. Adoro-te muito. Estou muito agradecido ao universo por me ter presenciado com a tua presença. Isto pode ser uma coisa muito cheesy, mas é verdade. Sinto que encontrei uma excelente amiga, uma excelente parceira, e sinto que Entendo. muitas das vezes nós conseguimos falar como Bruno, Diana, profissionais, Bruno, Diana, pessoas, o que é uma coisa maravilhosa. E é isto. Caso É. vocês queiram contactar a Diana, portanto, está aqui na descrição do episódio os detalhes da Diana. Muito amor para ti e obrigado. Obrigada, 감사합니다. E assim terminamos o Descobertas de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os vossos amigos e familiares e de comentar o que sentiram. Para qualquer assunto relacionado com marcação de sessões, podem entrar em contato comigo via telefone 93 468 0034 ou pelo Instagram, o Bruno Monteiro. Encontramos-nos na próxima semana e não se esqueçam, a morte não existe. Até breve.